Beleza, então, a partir de agora a gente vê essa parte. Olha só, vamos recapitular, né? A Rússia era um país agrário, era um país que tinha uma economia ainda fundamentada na agricultura, ainda um estado semi-feudal, engatinhava no processo de revolução industrial e fabril, nada que pudesse se comparar à Alemanha, ou até mesmo à França, muito menos à Inglaterra. Era um país grande, gigante, continua sendo grande, gigante, mas bastante precário em sua economia. Para piorar as coisas, em 1905, aí tem o Domingo Sangrento, que a gente já trabalhou, teve a guerra russo-japonesa, que os russos perderam, e para piorar o cenário de crise, vem a Primeira Guerra Mundial, onde o exército russo, conforme já antecipei, só apanhava. Esse cenário desfavorável do czar, ele gera um espaço, gera um terreno fértil para um processo de revolução. Como eu disse, não foi difícil tirá-lo do poder, porque realmente a situação financeira do país, política, militar, econômica, como a gente já viu, estava bastante desorganizada. Quem assume o poder, num primeiro momento, estamos no ano de 1917, no mês de fevereiro, é exatamente um elemento chamado Alexander, ou Alexandre, aqui está portuguesado, né? Alexander Kerensky, líder dos mencheviques. Você tem duas agremiações, na verdade, duas facções políticas na Rússia que se unem para um objetivo comum, que era afastar o czar, daqui a pouco vocês vão ver aqui, Nicolau II. Esse é um objetivo comum. Por isso há uma união de mencheviques e bolcheviques. É uma união provisória, porque não tinha nada a ver mencheviques com bolcheviques. Enquanto os mencheviques vinham, em sua grande maioria, da burguesia, os bolcheviques, ao contrário, vinham da classe trabalhadora, operariada, proletária, citadina e do campesinato da zona rural. Ok? Então são duas facções bem antagônicas, vamos dizer assim, mas que naquele momento se unem em função de um objetivo comum, como eu disse, que é tirar o Nicolau II do poder. O que não foi muito difícil, como eu já falei. O que fazer com ele? Aí os mencheviques queriam manter ele, era o problema. Os bolcheviques queriam eliminá-lo. E estamos em fevereiro, em outubro de 1917, aí tem a revolução dentro da revolução. Há um golpe bolchevique liderado por Lenin, que era um revolucionário, que havia sido expulso da Rússia, anos atrás, por apologia, por incitar a rebelião, coisa que o Nicolau II não admitia. E agora Lenin vê a oportunidade de retornar por cima, entendeu? E lidera com o seu lema: pão, paz e terra, a revolução bolchevique. Pão, alimento, né? Principalmente para as camadas inferiores, economicamente falando. Paz, principalmente retirar a Rússia da guerra. E terra, fazer uma reforma agrária. A gente vai ver hoje que falar em pão, paz e terra foi meio que uma meia-verdade. Não produziu esses efeitos, ou produziu parcialmente. A gente vai comentar isso mais adiante. Então o Lenin tomou o poder, junto com seus dois grandes parceiros, o Trotsky e o Joseph Stalin, e ele implanta um governo que vai planificar a economia da Rússia. Então, está aqui o lema, paz, terra e pão, não necessariamente nessa ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E há o Congresso dos Soviéticos. O que eram os soviéticos? Lenin disse: todo poder aos soviéticos. Lenin toma o poder, afasta os mencheviques, Kerensky, e apoiado. Porque, olha, se você pensar, o que existe mais na sociedade em números? Trabalhadores ou empresários? É óbvio que o número de camponeses, trabalhadores, é muitas vezes superior ao número de empresários. Todo esse setor do campesinato, do proletariado, passa a apoiar Lenin, porque as suas promessas eram boas, né? Pão, paz, terra. Então, qual é o camponês
que trabalha com latifundiário, que não quer ver aquela propriedade ser coletivizada. É óbvio que ele vai apoiar Lenin, querendo que não tinha o discurso de coletivização de terras, por exemplo. Entendeu? Então ele vai apoiar essa camada numerosa e pobre, vai apoiar Lenin. Então, com o apoio dessas massas, ele consegue assumir o controle político da Rússia em outubro de 1917. E aí ele vai, em 1918, fuzilar a família Romanov e vai proclamar o chamado Congresso dos Soviéticos, onde ele dizia todo o poder aos soviéticos. O que eram os soviéticos? Eram espécies, por isso que tem União Soviética. Soviéticos eram espécies de sindicatos, quase isso, de trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais. Então era o que eles acreditavam ser o poder do povo, para o povo, com o povo, certo? Os soviéticos, repetindo, eram espécies de associações de trabalhadores ou espécies de sindicatos de trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade. Eu vou passar um discurso de Lenin de 4 minutos já, onde você vai ver ele conclamando os trabalhadores do campo e da cidade a se unir para efetivar isso já em 1919, esse discurso, para consolidar o que ele criou, né? O novo país, anti-burguês, vamos dizer assim. Ele denuncia que nações capitalistas e imperialistas como a Inglaterra, por exemplo, estão tentando ajudar os latifundiários da Rússia para ele não fazer o processo de reforma agrária, de coletivização das terras. Ele denuncia para ganhar o apoio das camadas inferiores, do campesinato e tal. Vou mostrar a vocês já. Bom, aqui, ó, 3 momentos da história da Rússia, no processo revolucionário. O primeiro momento ainda com Lenin, estatização, ou seja, tudo que era da iniciativa privada, tudo que era da burguesia passou a ser público do Estado, todos os meios de produção, terra, empresa, bancos e assim por diante. Lenin disse assim: eu vou recuar um passo, ou seja, eu vou dar um passo para trás para depois poder dar 2 para frente. O que era o passo para trás? Era permitir, naquele momento, para o crescimento econômico, permitir empresas estrangeiras, multinacionais, o capital privado atuando na Rússia. Por que ele permite? Porque ele queria dinamizar a economia para depois estatuar. E por que o capital estrangeiro estava disposto a ir para a Rússia? Primeiro que não sabiam que o Lenin ia estatizar lá na frente. Se soubesse, não iria. Segundo, porque o mercado russo é um mercado atrativo. Mais de 120 milhões de pessoas. É um mercado que oferecia possibilidades a uma grande empresa que quer ganhar dinheiro. Então, o mercado russo era atrativo. Então, a NEP é a nova política econômica, porque está em inglês, por isso é NEP. Certo? Nova política econômica. Onde ele disse essa frase que eu falei para vocês, né? Recuar um passo para mais adiante, dar 2 para frente. Ok? Só que ele não dá sequência a esse trabalho porque ele morre em 1924. Ele tem uma isquemia cerebral, popular derrame, e faleceu. Aí é onde entra o Stalin. Porque quando ele morre, você tem um problema de sucessão. Tem Stalin e Trotsky, ambos querendo poder. Qual a diferença entre o pensamento trotskista e o pensamento stalinista? A diferença básica é a da exportação da revolução. Trotsky queria exportar a revolução. Trotsky acreditava que a Revolução Russa só seria consolidada, mantida, se eles conseguissem exportar para outros países. Porque ele dizia que a pressão de outros países capitalistas sobre a Rússia socialista ia ser muito grande. Então a revolução poderia não ter vida longa. Ele acreditava que expandindo a revolução de imediato, a possibilidade da revolução russa não só se consolidar, mas permanecer de forma duradoura era grande. E se eles ficassem restritos a eles mesmos, a pressão ia ser grande exterior, né? De fora para dentro, então tinha a possibilidade de acabar. Já Stalin não, acreditava que primeiro tinha que consolidar internamente, depois, lá na frente, dependendo das condições, você poderia pensar em expandir
essa revolução, mas no momento não, tinha que fixar raízes primeiro aí, consolidar e tal. Esse pensamento divergente entre Trotsky e Stalin, somado com as pretensões, as ambições de poder de ambos, gerou um atrito de tal maneira que Stalin persegue Trotsky, foge para o México, e Stalin, mesmo Trotsky estando do outro lado do mundo, né, na América, no México, Trotsky manda assassiná-lo a golpes de machado. Trotsky morreu com machadada na cabeça, a cabeça aberta por machadadas. Aí vem a era stalinista, que é essa dali, ó, a partir de 1928, com planos quinquenais. Quinquênio é 5 anos, ênio é de anos e quinquênio de 5, certo? Beleza, olha só o que é aqui, ó. Preste atenção nessa gravura. Essa gravura mostra Stalin. É parte da propaganda stalinista. Não só desse aqui. Não só Stalin fazia isso, mas Getúlio fazia isso no Brasil, Hitler fazia isso na Alemanha, Perón na Argentina. Isso é típico de ditadura. Como é que está essa gravura? Olha só, você tem Stalin apontando para cima, pairando sobre todos, acima de todos, um ar de contentamento nas pessoas e de admiração, vendo seu líder, um mapa mundi como pano de fundo, então enaltecendo as qualidades desse líder, onde só ele seria capaz de conduzir a nação rumo ao progresso. Propaganda enganosa, entendeu? Mas fazia parte da ideia de passar a imagem de alguém que era não só adorado pelo seu povo e admirado, mas também o grande condutor da nação rumo ao progresso. Bom, a gente entra na década de 30 com um governo stalinista extremamente cruel. Eu acho que falei aqui nessa sala, perto de Stalin, Hitler era uma bolsa. Stalin era extremamente cruel, criou campos de concentração, os chamados gulags, que eram terríveis. Por exemplo, ele vai planificar a economia. Quem tinha um sítio, como alguns de vocês aí, perdia a terra pertencia ao Estado agora. Você poderia permanecer no sítio, mas não na condição de dono, na condição de camponês agora. Quem se opunha poderia ser morto ou levado para os campos de concentração, onde você passava por um regime de trabalhos forçados. Imagine você trabalhar no pesado todo dia e chegar à noite e receber água com sal quente, que não é sopa, não podemos chamar aquilo de sopa, água quente com sal e um pão. Você ia definhando dia a dia, até chegar ao ponto de você não conseguir mais se levantar. Desnutrido, subnutrido. Entendeu? Tem a menor condição de nem se levantar. A morte era extremamente cruel, porque era lenta e dolorosa. Ok? E as mulheres, as mais bonitinhas, eram levadas para ser escravas sexuais dos generais, e as bombas eram levadas para trabalhar carregando pedra. Algumas tinham deslocamento de útero de tanto peso que carregavam e sangravam pela vagina até a morte. Uma hemorragia. E os guardas lhes deixavam sangrar até que assim, o nosso corpo tem um homem adulto, uma pessoa adulta, né? 5 litros de sangue. Você perder, por exemplo, 3, não tem como você sobreviver. Muito difícil. Se tiver um transplante rápido, um atendimento muito ligeiro, uma transfusão rápida, é complicado. Entendeu? Então você tinha isso lá. Eles eram bem insensíveis. Para falar o mínimo, você não é educado.
Bom, eu vou passar essa parte aqui. Olha esse pôster soviético, né? Exaltando a educação sobre a história do partido de Lenin. A múmia de Lenin está em exposição, assim como o tênis de Rasputin. Esse cara é Lenin e esse cara é Trotsky. A figura... desculpe. Esse cara é Lenin e esse cara é Stalin. Trotsky foi riscado do mapa durante o governo de Stalin. Qualquer referência a Trotsky foi completamente eliminada. Foi considerado inimigo do Estado. Ou Stalin, né? Bom, aqui alguns termos, é tipo um glossário isso aqui, né? Tipo um dicionário. Ó, Kulak, grupo reduzido à elite rural, espécie de grandes latifundiários estatais que governavam a distribuição de terra na Rússia stalinista. Duma é um parlamento criado ainda lá com Nicolau II, por ocasião daquele Domingo Sangrento. Guarda Vermelha foi um exército revolucionário criado por Trotsky. Soviético, Assembleia de Soldados, Marinheiros e Trabalhadores. Essa assembleia pode ser uma associação de trabalhadores ou também uma espécie de sindicato, né, como eu disse para você. Gosplan, Comissão do Conselho do Trabalho e da Defesa. Órgão encarregado dos estudos da planificação da economia, que criou a NEP, como eu adiantei para vocês, né, a nova política econômica. Sovcose, fazendas estatais, pertencimento do Estado, onde camponeses tornavam-se assalariados do Estado. Kolkhozes eram as mesmas fazendas, mas sob a forma de cooperativas, onde tinha uma parte da terra destinada à lavoura de subsistência do camponês, para ele plantar e colher alimentos para alimentar sua família, que nesse caso ele não receberia nada do Estado. O socialismo real é o modelo stalinista. Se a gente fala de socialismo real, porque tem o socialismo top. O socialismo top foi criado por Marx e Engels no século XIX, idealizado pelos pensadores clássicos. Agora, o socialismo real foi implantado, bem diferente. Marx e Engels, Friedrich Engels. Não vou falar desse estranho. Ok, então deixa eu passar, tem 5 minutos, deixa eu passar o discurso de Stalin. Rapidão o discurso de Stalin, isso é 4 minutos. Discurso de Lenin, desculpe, é de Lenin, são só 4 minutos. Ou também,